Oi, crianças. Bom dia, meus amores. Hoje, quarta-feira, né? Hoje, quarta-feira, 4 de novembro de 2020. Crianças amadas, como vocês perceberam hoje, tia Edinalda substituiu, tá certo? Substituiu o dia de quarta-feira, é aula de ensino religioso e aula de história. Como nós já concluímos o conteúdo de história, né? E na próxima semana já é semana de simulado, tia Edinalda tem que concluir o conteúdo de português. Tia Edinalda hoje fez uma substituição. No lugar da aula de história, nós vamos estudar português. Hoje, quarta-feira, hoje tia Edinalda vai dar aula de português. E vamos prestar bastante atenção, que hoje nós vamos aprender sobre uma nova classe gramatical, sobre advérbio. Vamos prestar bastante atenção na música. O advérbio é a palavra invariável que modifica o verbo, o adjetivo ou um outro advérbio. Modificando o verbo fica assim: o garoto vai cantar, o garoto vai cantar bem. Modificando o adjetivo fica assim: a garota está feliz, a garota está bastante feliz. Modificando o advérbio fica assim: todos eles estão indo bem, todos eles estão indo muito bem. O advérbio pode ser de lugar, aqui, ali, longe, perto. Pode ser de tempo, cedo, tarde, amanhã, depois. Pode ser de modo assim, depressa, à toa ao léu. Pode ser de negação, não tão pouco, nunca, jamais. Pode ser de dúvida, talvez, provavelmente, porventura. Pode ser de afirmação, sim, certamente, com certeza. Pode ser de intensidade, muito pouco, menos, mais, quanto, quase tanto. Muito bem, né, meus amores? Hoje nós vamos estudar sobre uma nova classe gramatical, sobre advérbio, né? Como vocês perceberam lá na música, né, advérbio é a palavra que modifica o verbo, adjetivo ou outro advérbio indicando de circunstância, de tempo, de modo, intensidade, etc. Então, gente, o que é advérbio? É a palavra que modifica o verbo, o adjetivo ou outro advérbio indicando circunstância de tempo, modo, intensidade, etc. Vejamos aqui os exemplos. Vamos ler aqui as frases. Os meninos saíram cedo. Qual é o verbo nessa frase? Verbo não é a ação praticada, né, pelo sujeito, então o verbo aqui não é saíram. E advérbio, né, a palavra que modifica o verbo. Qual é a palavra que está modificando o verbo? Qual é a palavra que está modificando o verbo? Cedo, ó. Os meninos saíram cedo. Então, advérbio é a palavra que modifica o verbo. Para nós identificar um advérbio, nós temos que saber o que é um verbo. Então, ó, saíram é verbo e cedo é o advérbio. Por que é o advérbio? Porque cedo está modificando o verbo. Outro exemplo. Os lápis estão dentro da caixa. Qual é o verbo nessa frase? Não é estão? Estão. Qual é o advérbio? Dentro. Então, o que está modificando o verbo não é dentro? Então, o advérbio é dentro. As palavras cedo e dentro são advérbio. Por que são advérbio? Porque elas estão modificando o verbo.
Conforme as circunstâncias que expressam, os advérbios, eles se classificam em de lugar, né? De lugar, quando aqui, ali, aí, perto, longe, fora, acima, abaixo, debaixo, de frente e etc. De lugar. E de tempo. Hoje, amanhã, ontem, cedo, tarde, agora, antes, depois, logo, então, já, nunca, jamais, à noite, etc. Aqui nesse exemplo, no primeiro exemplo, os meninos saíram cedo. Nós identificamos o advérbio. E qual é esse advérbio? Se nós formos classificar, ele é de tempo, porque cedo é um advérbio de tempo. De modo, bem, mal, assim, depressa, devagar, e quase todos eles terminam em mente como calmamente, friamente e etc. Os advérbios terminados em mente são formados de adjetivo mais mente. Exemplo, triste mais mente. Fica como? Tristemente. De afirmação, sim, certamente, realmente, com certeza e etc. E de negação, não, de modo nenhum, de jeito nenhum e etc. De dúvida, talvez, acaso e etc. De intensidade, muito, pouco, bastante, mais, menos, tão, tanto, quase, demais. E advérbios interrogativos, eles podem ser de lugar, como de onde, de modo, como, de tempo, quanto, de causa, por quê. Vamos aprender mais um pouco sobre advérbios. Vamos falar um pouco sobre os advérbios. Você se lembra que uma das primeiras classes de palavras que a gente estuda são os substantivos, certo? Substantivos são nomes, nomes de coisas, nomes de lugares, nomes de sentimentos, nomes de animais, nomes de pessoas, etc. Depois de aprender que os substantivos são nomes, nós aprendemos uma classe que modifica o substantivo. E essa classe que modifica os substantivos a gente chama de adjetivo. Algumas professoras dizem assim, adjetivo é qualidade, outras dizem característica. Por exemplo, meu lápis é novo. Lápis é substantivo, é nome de um objeto. Novo é uma qualidade desse objeto, portanto é um adjetivo. Então, o substantivo dá nome às coisas, adjetivo caracteriza o substantivo. E se você vai estudar agora os advérbios, com toda certeza você já conhece os verbos. O verbo é uma ação, estado ou fenômeno da natureza. Ação, eu estudo, você ensina, nós corremos. Estado, eu estou, eu sou. Fenômeno da natureza, choveu, ventou, etc. E agora que nós já nos lembramos o que é verbo, nós podemos falar de advérbio. Porque o advérbio, ele vai modificar o verbo, ele vai mudar o sentido do verbo. Existem vários tipos de advérbios. Advérbio de lugar vai dar a ideia de onde o verbo acontece. Veja só, quando a Moana canta, o horizonte me pede para ir tão longe. Olha o longe. Longe é um lugar para onde ela vai, né? O lugar desse verbo ir. Existem também advérbios de tempo. Por exemplo, na música da Bela, sentimento assim sempre é uma surpresa. Sempre é o tempo quando o verbo acontece. Quando um sentimento assim é uma surpresa? Sempre. Existem advérbios que são de afirmação. Por exemplo, quando Timão e Pumba cantam Hakuna Matata, sim, vai entender. Sim, afirma que você vai entender. Então, sim é um advérbio de afirmação. O advérbio de intensidade muda a intensidade com que o verbo acontece.
Então, quando a Bela é apresentada no filme, a aldeia canta: essa garota é muito esquisita, o que será que há com ela? Muito. Ela é muito esquisita. Ela não é só esquisita, tem intensidade nisso. Tem intensidade nesse ser esquisita. Então, muito é um advérbio de intensidade. Os advérbios de modo vão mostrar como o verbo aconteceu. Na abertura de Phineas e Ferb, canta assim: são 3 meses de férias que passam depressa. Olha só, depressa é como passam os 3 meses de férias. É um advérbio de modo. Existem advérbios que são de negação. Por exemplo, quando Ana canta para a irmã: você quer brincar na neve de alguma coisa que eu não sei? Quando ela diz não sei, não modifica o verbo saber, o verbo sei. Ela não sabe do que a irmã quer brincar. Não é um advérbio de negação. Existem também os advérbios de dúvida. Quando a Moana canta será que eu vou, ela está em dúvida se vai. Quando as pessoas apresentando a Bela perguntam o que será que há com ela, há uma dúvida do que há com ela. Então, será é um advérbio de dúvida. Bom, eu vou dar aqui mais alguns exemplos de advérbios de cada tipo, para você não ficar aí só com um exemplo e você saber identificar, tudo bem? Então, advérbios de lugar. Nós temos aqui, ali, cá, longe, perto, abaixo, acima, à direita, à esquerda, ao lado e mais alguns. Advérbios de tempo. Hoje, ontem, amanhã, atualmente, depois, agora, já, de repente, de vez em quando, à tarde, à noite. De afirmação. Sim, de certo, certamente, sem dúvida, realmente, efetivamente. De intensidade. Muito, pouco, bastante, demais, mais, menos, bem, tanto, quanto, quase, apenas. De modo, calmamente, humildemente, bem, mal. De negação. Não, nunca, jamais, de modo algum, de jeito nenhum, absolutamente. De dúvida, talvez, quiçá, provavelmente, possivelmente, porventura. Eu sugiro que você pause o vídeo, faça esse esquema no seu caderno, ouça devagar os exemplos que eu dei no final e complete na tabela. Eu te desafio a ouvir essas músicas e encontrar outros advérbios nelas e classificá-los quanto a tempo, lugar, afirmação, intensidade, modo, negação ou dúvida. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender o que são os advérbios. Um grande beijo, se inscreve no canal. Muito bem, né, meus amores? Então, deu para ficar bem claro que é um advérbio. Que tenhamos um dia abençoado. Beijos e até a nossa próxima aula. Comecem a revisar os conteúdos estudados, que segunda-feira, a partir de segunda-feira, nós iremos realizar o nosso simulado avaliativo.